Olá, este é um podcast sobre o filme Rock 3, O Desafio Supremo, filme norte-americano do ano de 1982, com direção de Sylvester Stallone, assim como seu filme antecessor, Rock 2, A Revanche, de 1979. O filme Rock 3 teve produção de Robert Chartstoff e Irving Winkler e o roteiro escrito por Sylvester Stallone. O filme Rock 3 teve distribuição da United Artists com seu lançamento no dia 28 de maio de 1982 nos Estados Unidos, chegou aos cinemas brasileiros no dia 13 de agosto de 1982, ou seja, já era uma época que os filmes estavam começando a vir aqui para o Brasil, ali no mesmo ano em que era lançado nos Estados Unidos, porque filmes bem mais antigos, que nem eu já falei, chegava aqui no Brasil com vários meses de atraso, até anos. Por exemplo, Entrevista com o Vampiro só chegou aqui no Brasil no final de 94 e foi lançado vários meses antes, né? Eu ainda pretendo falar sobre esse filme, mas enfim. Aqui, voltando para Rock 3, o Desafio Supremo, né? É a continuação do filme Rock 2, A Revanche, como eu já falei, né? E assim, esse filme aqui, ele é, de toda a franquia Rock, por muitos fãs, ele é considerado o melhor da franquia, né? Claro, tem muita gente que fica em dúvida entre o 3 e o 4. O Rock 4 é o que o Rock luta contra o Ivan Drago. Aqui ele luta contra o Clubber Lang, né? E assim, eu acho que dos dois, assim, aí, em termos de vilão, de ser um vilão imponente, assim, um vilão que se leva a sério, a gente leva a sério o Ivan Drago, né? Que tem aquela postura toda séria, concentrada, focalizada. Ele não é um homem de muitas palavras, as ações dele, ele, no ringue, já fala por si só. O Clubber Lang é o famoso cachorro que late o tempo todo, late e morte, né? Mas assim, ele é, que nem eu falei no podcast de Rock 2 Avante, o Clubber Lang, ele é muito moleque de rua, birrento, brigão, sabe? E o Ivan Drago, não, ele tem uma postura mais madura, mais centrada, mais focada, né? Ele tem o apoio do governo russo, né? Para entrar no box, para entrar oficialmente no box, né? Mas isso eu vou falar no podcast de Rock 4. Agora aqui voltando para Rock 3, o Clubber Lang, ele assiste a várias lutas, a gente vê isso no começo do filme, ele assiste a várias lutas que o Rock Balboa vai ganhando e vai mantendo o título de campeão dos pesos pesados. E o Clubber Lang quer esse título e também, além de conseguir o título, ele tem dois objetivos. O primeiro é conseguir o cinturão, tomar o cinturão do Rock. O segundo é provar que o Rock é uma fraude, tipo, que todas as lutas dele foram selecionadas por candidatos que seria fácil, vamos dizer assim, o Rock vencer. E o Clubber Lang, ele se coloca muito na categoria de um boxeador até melhor do que o Rock, é claro. O Rock é infinitamente melhor do que o Clubber Lang, tanto é que no fim do filme o Rock acaba ganhando do Clubber Lang, né? Eu já solto spoiler mesmo, porque o filme é antigo, tem mais de 30 anos, né? 82, 92, já tem 40 anos esse filme, gente, já deu tempo, todo mundo já sabe como é a história. Quando é filme muito antigo eu não me importo de dar spoiler, só quando é filme mais recente. E assim, e o Rock ganha, né, do Clubber Lang. Tem duas lutas entre o Rock e o Clubber Lang. A primeira é que o Rock perde porque o Clubber Lang. O Clubber Lang consegue se tornar o campeão de peso pesado. E tem a segunda luta que é perto do fim do filme, que quando o Rock inverte a situação e ele recupera o cinturão. E o Rock, ele consegue o apoio do Apollo Creed, do treinador do Apollo Creed, para treinar, para poder recuperar o posto de campeão. Porque, para quem viu o filme, viu que quando o Apollo subiu no ringue para cumprimentar o Rock e o Clubber Lang, ele foi cumprimentar primeiro o Clubber Lang e o Clubber Lang começou a xingar ele, foi bem hostil e rude com ele. Depois, quando o Apollo foi cumprimentar o Rock, ele só falou, acaba com a raça dele, tipo assim, ganha dele, vê se ganha dele. Aí o Rock não disse nada, mas o Rock, ele perdeu essa luta porque ele estava com a cabeça em outro lugar, onde ele estava com a cabeça no treinador dele, o Mickey, que minutos antes
dele e do Clubber Lang subirem no ringue, eles tiveram uma discussão. Juntou um monte de gente para separar os dois e no meio dessa briga toda, o Mickey ele foi meio que empurrado pelo Clubber Lang e aí ele acabou sofrendo infarto, né? Mas ele não morreu assim, sofreu infarto, morreu não. Ele ficou com aquela dor forte no peito, de infarto mesmo. A mulher do Rock, a Adrian, né? Ela gritou pelo Rock, né? Rock, assim, instintivamente. Porque se ela não tivesse gritado por ele, ele nem teria visto que o Mickey passou mal. E ia correndo pro ringue. Só que ela instintivamente, e isso atrapalhou. Eu sei que vocês vão falar, mas o internador dele tava passando mal, mas foi um momento de emoção dela. Ela chamou pelo Rock porque o Rock é a pessoa mais próxima do Mickey, né? E ele ficou desesperado, mas aí já tava em cima da hora para começar a luta. Ele falou, vamos mandar cancelar a luta. Aí o Mickey disse assim, não, você não vai cancelar a luta por mim, não. Vai lá, e o que eu faço? Ele, eu tenho que te ensinar o que fazer. E sabe que essa cena me lembrou do Mickey dando um sacode no Rock? Essa cena me lembrou aquela do Poderoso Chefão, que o John Fontaine, ele tá ali na sala do Vitor Corleone, aí ele fala assim, eu queria participar daquele filme, mas o Walt, né, o cineasta vai começar o filme, já escolheu ator, eu não sei o que fazer, aí e ele começa a meio que choramingar, aí o Vitor, ele levanta da cadeira, dá uns tapas no John Fontaine, ele, para de se comportar que nem uma mulherzinha chorosa. Essa cena eu dei muita risada, mas eu já falei sobre o Poderoso Chefão, eu sempre dou um jeitinho aqui nos meus podcasts de falar de o Poderoso Chefão, né, porque é o melhor filme de todos os tempos, 50 anos, né, enfim. Eu posso um dia até gravar um podcast para falar da minha relação com esse filme O Poderoso Chefão. Eu já falei, eu já gravei um podcast sobre a trilogia, né, O Poderoso Chefão, mas eu quero fazer um outro podcast para falar assim da importância do filme, um podcast mais abrangente, como eu me sinto em relação. Eu ainda vou fazer isso até o final do ano, né, em comemoração aos 50 anos. Mas agora vamos voltar aqui para Rock 3, também é outro clássico do cinema, né? Voltando aí, essa cena que o Mickey dá um sacode no Rock me lembrou a cena lá do Poderoso Chefão, do vídeo dando um sacode no John Fontaine. Aí, agora que voltando, o Mickey fala assim pro Rock, você vai lá e dê o melhor de si, não sei o que, só que ele não consegue, ele tá com a cabeça voltada pro Mickey, né? E o Clubber Lang percebe que ele tá com um olhar de medo, até o treinador do Clubber Lang fala isso pro Clubber Lang. E aí o Clubber Lang vence a luta, eu acho, se não me engano, no terceiro round. Me corrija se eu estiver errado, depois eu vou dar uma olhada aqui. E ele vence, o Rock perde, mas ele não tá nem aí pra derrota. Ele tá se importando com o treinador, que acaba morrendo quando o Rock vai contar que perdeu a luta, né? O Mickey fala pro Rock que ele tem muito orgulho dele, e aí no meio dessa conversa ele acaba morrendo. E o Rock chora, a Adrian também, né? Todo mundo muito triste com a morte do Mickey, né? Aí depois o Rock, ele joga um capacete na estátua que fizeram em homenagem a ele. Ele vaga pela cidade, vai parar na academia do Mickey, aí o Apollo aparece lá na academia do Mickey, diz que ele foi até a casa dele e a Adrian mandou ele ir na academia do Mickey, que provavelmente acharia ele lá. Aí ele conhece o Rock, né, a esposa dele, aí, né, ele propõe pro Rock, tipo, eu te ajudo a treinar para vencer o Clubber Lang, porque o Apollo, ele tem aquela coisa da arrogância, tipo, já que eu perdi o meu cinturão, não quero que o cinturão vá parar nas mãos de qualquer um, tipo, o Rock venceu o cinturão, ganhou o cinturão por mérito, e o Clubber Lang, o Apollo não gosta dele, aliás, ninguém gosta do Clubber Lang, não tem ninguém, é unanimidade, todo mundo odeia o Clubber Lang, podia até fazer um filme com esse nome, né, já tem a série Todo Mundo Odeia o Chris, agora pode fazer a série Todo Mundo Odeia o Clubber Lang. Aí, por causa da hostilidade e tudo mais, né? Ele, tipo, não vamos deixar aquele babaca ficar com o cinturão, vamos recuperar. Aí o Rock pergunta, mas qual o seu interesse em me ajudar ele? Depois que você conseguir recuperar o cinturão, eu quero que você vai ficar me devendo um favor. E eu vou cobrar. Aí me lembrei de Poderoso Chefão, né? Negócio de cobrar favor, não tem jeito. Aí, olha lá, né? De novo falando de Poderoso Chefão. Mas agora, voltando pro Rock, o Apollo fala, Rock, aí quando você recuperar o seu cinturão, e ele tá convicto que vai conseguir o cinturão de volta, o Rock. Aí você vai ficar me devendo um favor. Ele, que favor? Ele, depois eu te conto, tipo. E aí a gente só descobre o que era esse favor no fim do filme, que é os dois, basicamente ali, né, na academia do Mickey,
uma luta entre eles dois, né? E o Apollo fala assim: você venceu de mim por 1 segundo, por conta de 1 segundo. Aí o Rock fala assim: mas você me ensinou toda. Porque o Apollo treina o Rock, ele ensina vários os jeitos dele treinar pro Rock. O Rock fala assim: você me ensinou tudo que você sabe. Aí o Apollo fala assim: quase tudo. Ele falou: mas eu pensei que você tinha dito que superou a derrota, não sei o que. Ele: não, eu menti. Aí o Apollo simula que tá tocando aquele gongo, né? Tipo um sininho para começar a luta, né? Assim, e os dois conversando, assim, enquanto se prepara para começar a boxear. E aí o filme termina com a mão, com as luvas de boxe na direção da cara um do outro, né? Aí acaba o filme, assim, um final sensacional, né? E aí aqui já se instala uma amizade entre o Rock e o Apollo. É a famosa amizade de milhões, né? Literalmente, porque ambos agora são milionários. O Apollo já era rico desde o primeiro filme, né? E o Rock, ele ficou rico oficialmente nesse terceiro filme. No segundo filme, porque o Rock virou campeão mundial, né? Depois que venceu o Apollo no segundo filme. Ele começou a fazer vários comerciais, ganhar muito dinheiro, aquela coisa toda. Aí ele virou milionário. Porque no segundo filme, ele tinha ganhado 37 mil dólares, né, pela luta, aquela lá que ele e o Apollo terminaram meio que empatado, né, lá do primeiro filme. Aí ele ganhou mais ou menos dinheiro, mas não o suficiente para já ser milionário. Aí aqui, né, como eu já falei, ele acaba ganhando mais dinheiro. E tem uma conversa muito interessante durante o filme que tem a inauguração da estátua do Rock, aí o Rock vai lá com a Adrian, com o Paul, com o Mickey, todo mundo, né, os fãs do Rock lá, a imprensa em geral. Aí, né, o Rock fica surpreso e chocado com a estátua dele. A impressão que dá é que quando o Rock vê a estátua dele, ele não gostou muito. Essa é a impressão que me passa, mas ele não fala nada. Ele agradece, né, o pessoal, tudo, e anuncia que vai se aposentar. Todo mundo fica meio revoltado, assim, como assim? Não. Aí nessa hora o Clubber Lang aparece dizendo que ele tá fugindo da raia, que ele não tem medo de encarar ele, que as lutas dele é tudo arranjado, o Rock não entende nada, o Mickey mandou o Clubber Lang, quer dizer, o Clubber Lang, ele cala a boca, não sei o que, começa uma discussão, aí o Clubber Lang, ele tem uma fala com a Adrian, que assim, já pegou mal na época. Na época que o filme foi lançado, já pegou mal. Imagine nos dias de hoje, né? O feminismo imperando tudo que é lugar. Não é mimimi, não. É porque o que ele fala é muito pesado. E tudo bem, não é pesado em termos de palavrão, assim. É pesado em termos de moral, sabe? Ele chega e fala assim, ô moça, aí a Adrian percebe que tá falando com ela. Ela olha assim... Aí ele fala assim, tô vendo que seu marido não é homem de verdade, se você quiser um homem de verdade pra te aquecer na cama, não sei o que, vem no meu apartamento hoje à noite. Aí o Rock fica revoltado, porque mexeu com a mulher dele, já sabe, né? Mexeu com a mãe, mexeu com a mulher, deu ruim. Já é garantia de desastre. Aí ele, eu acerto lutar com você, já vai partindo em direção a ele. Tem uns policiais que segurou o Rock, o pessoal segurou o Clubber Lang, né? E o Mickey fala assim, chega pra mim, já chega. Se você quiser lutar com ele, lute, eu vou embora, não vou treinar, não sou mais seu treinador, não. Aí depois vai todo mundo pra casa, o Rock vai correndo até o quarto que o Mickey tá instalado, porque o Mickey vai morar com o Rock na mansão do Rock. Aí ele, não, Mickey, você não vai embora, me explica a situação. Aí o Mickey explica que as lutas eram... Não vou dizer arranjada, os lutadores com quem ele lutava eram selecionados, tipo, eram lutadores bons, lutavam bem, mas assim, não era que nem o Clubber Lang, com toda a fúria, aquela coisa toda. Eram lutadores que o Mickey acreditava que o Rock venceria sem correr o risco de se lesionar até a morte, porque o Mickey ficou muito preocupado com o Rock, porque lembra lá daquela luta do primeiro filme? Que ele teve a visão um pouco danificada, então ele ficou com medo já, tanto é que ele não queria deixar o Rock voltar a lutar no segundo filme até o Apollo ficar fazendo chacota do Rock perante o público, instigando ele à revanche, né? Aí ele acabou aceitando, mas aí ele não quer correr o risco dele se danificar ainda pior, porque o Mickey, apesar de tudo, apesar daquele jeito ranzinza dele, ele ama o Rock, né? E ele se preocupa com ele. Tem gente que fala assim, é porque ele não acreditava 100% nele. Não, ele acredita. Só que tem dois poréns. O primeiro é que ele se preocupa com o bem-estar físico dele, né? E também eu vou até colocar mais uma aqui. 3.
São três justificativas pro comportamento dele. Primeiro, porque ele se preocupa com o Rock. Segundo, porque ele queria que o Rock mantivesse o cinturão pelo máximo de tempo possível. Ele sabia que não ia ser eterno, mas mantivesse pelo máximo de tempo possível. Tanto é que ele fala isso pro Rock. E o terceiro ponto, e assim, e eu acho que até o mais importante. E o mais importante, tem a fala mais icônica do Mickey nesse filme, que ele fala assim: Rock, você era um lutador assim extraordinário, tinha o olho do tigre, é The Eye of the Tiger, né? Que inclusive é o tema do filme, né? Ele fala, você tinha um olho de tigre, não sei o que, você tinha uma garra, uma força, tipo aquele Rock de antigamente, o Mickey acreditaria que pudesse vencer o Clubber Lang facilmente, mas por que agora ele acredita que o Rock não venceria o Clubber Lang e ainda podia sair todo quebrado? Porque ele fala assim, Rock, o que aconteceu com você é uma coisa que é a pior coisa que pode acontecer para qualquer esportista, para qualquer boxeador. Aí você me pergunta, e o que é? Eu respondo, ele se tornou uma pessoa civilizada. Que é tipo assim, é aquela pessoa que virou um Neymar, sabe? Que tipo, antigamente o Neymar, ele não jogava pra caramba, bola pra caramba no Santos. Hoje em dia, você mal vê ele jogando bola direito. Hoje em dia só vê ele namorando, pegando as meninas, tipo, virou uma celebridade. Então, meio que o Rock, ele tem a imagem dele mais atrelada como uma celebridade, ou seja, como uma pessoa famosa, do que como um boxeador, você tá entendendo? Ele luta o boxe pra manter o título, e mantendo o título, ele se mantém em alta na imprensa, entendeu? Tanto é que você vê ele fazendo vários comerciais, coisa que no filme anterior a gente viu que quando ele foi fazer lá um comercial, ele foi ser humilhado, virou chacota lá, que ele já tá com de terno, gravata, tudo bem bonitão, armado, né? Sylvester Stallone nessa época era bonitão, né? Hoje em dia não, já envelheceu, mas naquela época era. Enfim, e foi nesse sentido que ele quis dizer que se tornou civilizado, se tornou uma pessoa pública, uma pessoa famosa. Ele é mais conhecido pela fama do que pelo boxe, pelas técnicas, entendeu? Aí acontece tudo que acontece, né? Ele acaba aceitando a luta, o Mickey morre, recebe apoio do Apollo, né? A Adrian também, a Adrian tá vendo que o Rock tá muito desestimulado, né? E ela tem uma cena que é super icônica, né? Uma das melhores cenas da franquia, não só desse filme. Que a Adrian chega pro Rock e fala que ele tem que lutar com garra, que ele não pode se deixar levar pelo medo dele. Isso, e ele até assume, eu tô com medo, Adrian, eu tô com medo. Ela, não tem problema você ter medo. Não tem problema você sentir medo. Medo é normal, você é um ser humano, você tem sentimentos. Mas você tem que encarar o que tá te incomodando. Aí ela fala um monte de coisa pra ele que eu achei super icônico, né? Aí você vê, né, a diferença da Adrian do Rock 3 pra Adrian do Rock 1, que nem falava oi pra ele direito, né? Você vê que ela foi crescendo muito. E aí ele fala assim, e se eu perder a luta? Tipo, se eu treinar pra caramba, chegar lá e perder. Ela fala, se você perder, você lutar com todo o seu garra e perder, não tem problema perder. Porque você sabe que você deu o melhor de você. E eu sei que com isso você consegue viver, mas com medo você não vai conseguir viver. Aí ele fala assim, como é que você se tornou tão forte? Tipo, por causa do discurso dela. Ela fala uma frase que me emocionou, que foi, ela falou assim, eu vivo com um lutador. Aí os dois se beijam e aí ele começa a treinar de verdade mesmo, né? Sem fazer manha, né? Mas enfim, né? Agora que eu já fiz toda essa introdução, vamos aqui ao elenco do filme. No elenco nós temos Sylvester Stallone como Rock Balboa, né? Se torna uma pessoa mais civilizada aqui no filme, né? Segundo o Mickey, né? E o Rock, a gente vê várias transformações, né? Ele começa em alta como uma celebridade em ascensão, né? Um lutador ganhando tudo. Depois ele tem uma queda brusca quando perde o cinturão e perde o Mickey, que até então era, além de ser o treinador, era como um mentor, um pai para ele, né? E também o melhor amigo dele, né? De uma certa forma, né? Porque, apesar de tudo, eu considero o Mickey mais amigo do Rock do que o Paul, né? Paul é amigo dele, entre aspas. Então, tanto mal o Paul é meio problemático, porque no começo do filme a gente vê o Paul assistindo a luta do Rock meio que com raiva. E aí ele vai até um lugar lá que tem uns jogos, tipo jogo da sorte, sabe? Jogo de azar, essas com maquininha e tudo. Ele quebra uma máquina lá que tem um símbolo do Rock, a foto do Rock, aí ele é preso. Aí depois o Rock paga a fiança do Paul e tira o Paul da cadeia.
Aí o Paul e o Rock tem uma leve discussão, aí no fim das contas o Rock pede emprego pro Rock, ele, você fez todo esse show aí só pra me pedir emprego? Ele, por favor, aí ele acaba aceitando contratar o Paul pra ser o sparring, né, que chama dele o ajudante, aquela coisa toda. E assim, o Paul, ele começa aqui meio problemático, né, ele dizendo, você é meu amigo, tinha que me ajudar. Ele, o amigo ajuda por amizade porque quer, e não por se sentir obrigado, não sei o que. Tem um discurso todo lá. E depois o Paul acaba entrando mais ou menos nos eixos, né? Vamos dizer assim. Né? No elenco, Talia Shire como Adrian Balboa, né? A mulher do rock. Aqui a gente vê uma Adrian mais forte, determinada, corajosa, né? Bem, o extremo oposto da Adrian do primeiro filme. Burt Young como Paul Penino, né? O amigo, entre aspas, do rock, né? Começa o filme já ele dando esses shows, esse speech dele. Isso tudo bem. Carl Weathers como Apollo Creed, né? Apollo aqui, ele... A princípio a gente pensa que ele aceitou a derrota dele de boa. Depois ele acaba se tornando amigo do Rock. Ele começa como treinador do Rock. Aí lá pro final do filme a gente já vê a amizade estabelecida entre os dois. Tanto é que antes de começar a luta com o Clubber Lang, a segunda luta dele, que é a luta que o Rock recupera o cinturão, o Apollo empresta pro Rock aquele calção de luta que ele usou na primeira luta deles, né? Da bandeira dos Estados Unidos, aquela coisa toda, né? E o Rock fica muito emocionado nesse momento. Ele, pô, Apollo, ele, mas sei lá, vem bem antes de me devolver. Eu gosto do Apollo, porque ele tem aquele jeito imponente e arrogante dele, mas ele é uma pessoa centrada e ele sabe ser engraçado em vários momentos, assim, né? Pena que ele morre no Rock 4 daquela forma triste. Gente, a morte do Apollo e a morte do Mickey, eu fiquei mais impactada com a morte do Apollo. Porque o Mickey morre aqui, mas pensa comigo. Não, eu sei, a morte, a perda, o Rock sentiu a morte dos dois de uma forma muito intensa. Tô querendo dizer que, ó, o Mickey ele já era idoso, ou seja, ele já viveu muito. O Mickey ele tinha problema de pressão, problema no coração, ou seja, nessa idade é muito perigoso, a qualquer momento pode acontecer e aconteceu com ele. Então, o Mickey, assim, aos meus olhos, ele morreu de uma forma natural, de acordo com a idade dele e os problemas de saúde dele. Tava ali já dentro dos parâmetros, não tinha muito o que ele poder fazer. Claro, ele poderia ter cuidado da saúde, ele poderia ter ido pro hospital, mas como a gente viu, quando o Rock sai da luta derrotado, a primeira luta que ele pede, ele vai até onde o Mickey tá e a Adrian fala assim, ele não quer ir pro hospital, tipo, o médico já tava lá, mas o Mickey ele se recusou a ir pro hospital, porque ele sentiu que estava morrendo e que não tinha mais muito o que fazer. A gente não pode condenar, né? Porque a gente, numa situação dessa, é fácil falar, mas ele devia ter aceitado. Gente, cada pessoa reage de um jeito, né? Vamos respeitar, né? Enfim. E ele sentiu que o que ele tinha pra viver já viveu, né? Enfim, mas é triste, né? Mas o Apollo, ele meio que... Primeiro que o Apollo era muito novo pra morrer. A gente sempre se atrela a essa questão da idade. Primeiro que o Apollo já era muito novo pra morrer. E depois ele morreu daquela forma terrível, sendo massacrado, né? Todo quebrado pelo Clubber Lang. Então, a morte mais impactante, né? O Mickey, ele sentiu muita dor no peito, mas quando ele tava conversando com o Rock, ele já tava indo embora aos poucos, entendeu? Então, foi uma morte meio que natural. O Apollo não, ele morreu todo massacrado, sangrando, com convulsão, né? Enfim, é porque depois ele começa a se tremer, depois que ele cai. Convulsão, aí ele morre, né? Traumatismo craniano, hemorragia, AVC, enfim, ele acabou morrendo de tanto ele foi espancado. Então foi uma morte muito mais impactante por isso, né? A questão da idade, mais a forma que ele morreu. A forma que ele morreu foi 100 vezes pior do que a que o Mickey morreu, porque o tanto de gente nesse mundo, esse mundão que é idoso e morre desse problema, né? Eu não tô falando, então pode morrer. Não. Tô querendo dizer que a forma que o Mickey morreu é a forma que muitas pessoas ao redor do mundo morrem, né? Até gente nova tem problema no coração, aquela coisa toda. Mas o Apollo, a forma que o Apollo morreu, assim, não, tem muita gente que morre apanhando, mas assim, perante o público, num ringue, né, de boxe, aquela coisa, daquela forma a gente não vê tanto, né, graças a Deus, né, já pensou? Mas ainda assim, né, é um esporte bruto. Mas enfim, eu vou falar da morte do Apollo no podcast Rock 4, né, próximo podcast, e que é o podcast do filme que pra mim encerra a franquia Rock. A franquia Rock pra mim se encerra no Rock 4. Já falei disso, e eu vou explicar melhor no próximo podcast. Já que vamos voltar aqui pro elenco, né, Burgess Meredith como Mickey Goldwyn, o treinador do Rock.
Mr. T como Clubber Lang, né? E Tony Burton como Tony Ayres, ou Duke, né? Que é o treinador do Apollo, que também o treinador do Apollo e o Apollo trabalham no Rock, né? Tipo, trabalham no treinamento do Rock para vencer o Clubber Lang na segunda luta, na tentativa de recuperar o cinturão, né? Ah, e eu esqueci de falar aqui, né? Que o orçamento do filme foi de 17 milhões de dólares e a bilheteria foi de 270 milhões de dólares. Olha só, o filme rendeu mais. O filme, o Rock 3, a bilheteria foi maior que a de Rock 1 e a de Rock 2. Olha só, né? A do Rock 4 eu acho que chegou a 300 milhões. Depois eu vou dar uma pesquisada, mas foi por aí, né? Tipo, foi crescendo. O Rock 3 e o Rock 4 são os dois grandes de toda a franquia de rock lutador. Agora, fazendo um contexto geral, o Rock 3 e o Rock 4 são os mais favoritos dos fãs da franquia Rock. Pra mim, eu gosto mais do 1 e do 2, né? O 3 eu até gosto, mas assim, já começa a gente a perder personagens importantes. No Rock 3 a gente perde o Mickey, no 4 o Apollo, né? Mas eu gosto do Rock 3 por causa da questão da amizade do Rock com o Apollo, sabe? No Rock 4 a gente tem a perda do Apollo, mas assim, tipo, aí o treinador do Apollo vira treinador do Rock, né? Mas eu vou falar melhor sobre Rock 4 no podcast de Rock 4. Eu tô muito emocionada. Eu adoro esses filmes da franquia Rock. Agora vamos aqui rapidamente ao meu top 15 de melhores cenas do filme Rock 3, o Desafio Supremo. Em 15º lugar, eu fico com a cena em que o Apollo, Rock, a Adrian e o Paul viajam para Los Angeles, Califórnia, porque é pra lá que o Rock tá indo treinar, pra lutar contra o Clubber Lang, né, na segunda luta. Eu vou especificar as lutas, porque os dois lutam duas vezes, né? A primeira luta que o Rock perde e a segunda luta que o Rock ganha. Aqui eles estão indo para treinar em busca de recuperar o cinturão, né? O Rock vencer a luta e se prepara melhor. Sem aquela espalhafatosaria que ele inventou de transformar o primeiro treino dele pro Clubber Lang, aquela luta que ele perdeu, que o treino dele foi basicamente uma academia para o público ver lá e treinar, transformou o treino dele num verdadeiro show para celebridades, para o público, né? Transformando no reality show o treino dele. Foi terrível. Mas foi engraçado, teve vários momentos, vem lá o Mickey dando chilique com a mulher, querendo beijar o Rock, o outro cara querendo tirar foto do Rock, umas bolinhas de sabão assim passando pela cara do Mickey, é muito engraçado. Mas aqui, na 15ª cena, é essa cena que o Apollo, Rock e Adrian Paul viajam para Califórnia, né, Los Angeles, para se preparar, porque foi lá em um bairro pobre de Apollo, um bairro pobre da Califórnia, que o Apollo começou a lutar, a treinar, né, tipo, Rock, eu já fui pobre também. O pessoal da academia, né, pessoal negros, né, em compensação na academia do Rock, tinha negros, tinha brancos também, né, e, enfim. E o pior é o Paul, né? Xingando o lugar. Esse lugar aqui é uma tapera, realmente, né? E o Paul mandando o pessoal da rua calar a boca quando ele tentando dormir. É sensacional, né? E o Apollo, mas esse cara é chato assim mesmo. Aí o Rock fala assim: tem que levar 6 anos até você conhecer melhor. Eu não quero levar 6 anos pra conhecer ninguém. Enfim. Em 14º lugar, eu fico com a cena em que o Rock tira o Paul da prisão. Também já falei sobre essa cena, né? No fim das contas, o Paul acaba se tornando empregado do Rock. Em 13º lugar, eu fico com a cena em que o Mickey revela a Rock que as lutas pela permanência do cinturão foram selecionadas, né? É logo depois que o Rock aceita lutar com o Clubber Lang, né? Depois lá da apresentação da estátua, né? Que o Clubber Lang mexe com ele, o Rock se revolta, né? Aí depois vai todo mundo pra casa e o Rock vai atrás do Mickey, né? Exigindo por que ele saiu correndo daquele jeito, dizendo que não ia mais treinar ele. Aí é aí que ele revela que as lutas foram selecionadas, né? E para poder manter o cinturão o mais tempo possível, né? Aquela coisa toda, né? Aí depois, apesar disso tudo, o Rock insiste que vai ser a última luta dele e pede pro Mickey treinar ele pela última vez. Aí o Mickey, meio que sem saída, acaba aceitando, né? Em 12º lugar, eu fico assim que o Rock luta contra Thunder Lips para uma causa beneficente. É a luta que a primeira luta, o Rock é o filme que o Rock mais lutou, né? Se for ver, porque 2 lutas com Clubber Lang, teve a luta com Thunder Lips e aquela luta final entre ele e o Apollo, né? Os dois sozinhos na academia do Mickey, né? Foi o filme que o Rock mais lutou, né? 4 lutas. Tudo bem, a última ninguém viu, só eles dois estavam lá, mas não deixa de ser uma luta. Essa luta do Thunder Lips foi meio que
uma papagaiada, né? Foi uma coisa assim bem esdrúxula, né? É um momento galhofa do Rock. Por que momento galhofa? Um momento micagem dele. Porque ele já tinha dinheiro, já estava no topo do mundo, era campeão mundial dos pesos pesados. O que poderia ter aquele momento vergonha alheia do Rock? Essa luta contra o Thunder Lips, né? É de luta livre, né? De boxe profissional. E ele joga o Rock, o Miller fica dançando com o Rock como se o Rock fosse uma boneca de pano. Só que aí no fim das contas o Rock acaba lutando da mesma forma que o Thunder Lips, joga o Thunder Lips pra plateia, assim, é uma galhofaiada danada. Aí no fim das contas os dois terminam ali em empate, né? O Rock prova que ele sabe lutar de todas as formas possíveis, até se tiver que jogar o cabra lá pra fora do ringue. Mas enfim. Agora, em 12º lugar, eu fico achando em que o Mickey se irrita por Rock transformar seu treino numa atração pública. Então, que nem eu falei, né? O Rock transforma o treino dele, o primeiro treino, né? Numa verdadeiro reality show, né? Vai todo mundo lá assistir, filmar, tirar foto, aquela coisa toda, né? Aí ele não gosta de ver que a mulher pede um beijinho pro Rock, né? O Rock dá um beijo na bochecha dele. Pra quem não sabe, aquela mulher lá, uma curiosidade dentro do nosso top 15, antes que eu me esqueça, a mulher que pede um beijo pro Rock era a mulher do Rock na época, né? Olha só, quantas do Rock, do Sylvester Stallone? Era a mulher do Sylvester Stallone, a mulher que pede um beijinho pro Rock. E é basicamente isso, né? Enfim, agora vamos aqui rapidamente ao nosso top 10. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o Rock e o Apollo lutam sem público na academia de Mickey. Isso é no fim do filme. O tal do favor que o Apollo fala várias vezes pro Rock durante o filme, e o Rock fica, mas que favor é esse? Na hora certa você vai saber. A hora certa é a hora do fim do filme. Que é os dois lutar só entre eles. O Apollo, eu vou provar pra você que eu posso te vencer. E o Rock, aí tem aquela conversa que eu falei, né, que o Apollo fala que mentiu sobre ter aceitado a derrota de boa, tudo mais, que ele quer provar pra ele mesmo que ele é capaz de vencer ele, o Rock sim. E aí os dois têm aquela conversa bem amistosa, né, nem parece que as duas pessoas prestes a se enfrentar, né, mas aí e o filme termina com os dois prestes a socar uma cara do outro, aí você fica pensando, mas quem será que ganhou essa luta? Assiste Creed, que aí eu vou dar esse spoiler, vai, eu não me aguento. A gente descobre, o Rock fala assim pro Creed, né? O filho do Apollo. Ele venceu. Essa luta, quem venceu foi o Apollo. Entendeu? Ele fala assim, que ele tá contando sobre o passado dele com a Apollo, aí o rapaz lá pergunta, e quem ganhou? Você ou meu pai? Ele ganhou, né? Olha só, que legal. Mas eu achei interessante o filme terminar com essa questão em aberto e ele só revelar 200 anos depois. Enfim, agora em 9º lugar eu fico achando que o Clubber Lang provoca Rock na inauguração da estátua de Rock no Museu da Arte da Filadélfia. E o Rock acaba aceitando lutar contra ele quando ele mexe com a Adrian, né? Eu já falei sobre essa cena. Em 8º lugar, eu fico achando que o Apollo se irrita por Rock não estar se empenhando nos treinos, né? Porque ele ainda tá muito abalado pela questão da morte do Mickey, né? Por ele não se sentir um boxeador de verdade, por conta da questão das lutas ter sido armado, ele sente que ele não lutou pra valer, que ele é pior, que ele não é tudo isso, todo mundo diz que ele é, entendeu? É uma junção de sentimentos que deixa ele lutando assim, sem ânimo, sem força, entendeu? Aí tem aquele clássico, o Rock fala assim, vamos deixar pra treinar amanhã, aí o Apollo fala, amanhã não existe, que em inglês é there is no tomorrow, não há um amanhã. Aí aquela frase fica ecoando na cabeça do Rock, né? Enfim, 7º lugar, eu fico achando que o Mickey sofre um infarto durante a briga entre Rock e Clubber Lang. É uma briga quando os dois estão saindo dos vestiários para poder ir pro ringue, né? Os dois, o Clubber Lang vê o Rock saindo, todo feliz. O Clubber Lang vai lá provocar o Rock vai como se fosse partir pra cima do Clubber Lang. O Clubber Lang, ele dá um empurrão no velho no meio da muvuca que tem ali. E aí a Adrian vê o Mickey passando mal, chama pelo Rock, eu já expliquei tudo o que acontece, né? Em 6º lugar, eu fico achando que o Clubber Lang vence a luta e se torna novo campeão de pesos pesados, né? Como o Rock foi todo desmotivado, preocupado, ele não ia ter forças para ganhar a luta, ele não tinha mais ânimo. É como se ele só tivesse ali de corpo, como se a alma dele tivesse morrido, sabe? É mais ou menos isso que eu senti. Em quinto lugar, eu fico com a cena mais triste do filme, né? E uma das mais tristes da franquia, é a cena em que o Mickey morre após o fim da luta entre Clubber Lang e o Rock. E a última conversa que o Mickey tem com o Rock é muito triste e emocionante ao mesmo tempo.
Em quarto lugar, eu fico com a cena em que o Apollo se oferece para treinar Rock para ele recuperar o título de campeão de pesos pesados. Aí o Rock aceita a proposta do Apollo, né? Assim meio que a conta grossa, aí ele fica pensando, mas aí ele fala isso, mas Apollo, o que você ganha com isso? Ele, você vai ficar me devendo favor. Ele, que favor? Na hora certa você vai saber. Eu já falei, né? Enfim, agora aqui vamos rapidamente ao nosso top 3 de 15 melhores cenas, né? Nosso top 3 de melhores cenas. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que a Adrian encoraja o Rock a não fugir de seus medos, né? A icônica cena dela e o Rock conversando na praia e ela estimulando ele a ter garra e força para lutar, para enfrentar o que está incomodando ele, né? Cena simplesmente sensacional. Em segundo lugar, eu fico com a cena em que o Rock treina com empenho após conversa com ele na praia, né? Ao som de Gonna Fly Now, a gente vê o Rock, né, lutando com a garra que ele tem, que a gente sabe que ele tem. Toca Gonna Fly Now enquanto o Rock tá lutando pra valer mesmo, né? E o Apollo ali junto com ele. E aí sim a gente vê a força e a garra de Rock Balboa. E você pensa, agora vai, agora ele ganha. Agora o Clubber Lang tá ferrado. Agora o Clubber Lang ele encontrou um adversário muito superior a ele, né? Porque o Clubber Lang ele é forte, aquela questão toda, né? Mas o Rock ele tem a alma da vitória, né? Olha só que poético, didático, né? Enfim. Primeiro lugar, para mim, a melhor cena do filme. Rock vence a luta contra Clubber Lang e recupera o título de campeão. Geralmente no Rock 1 e no Rock 2, as melhores cenas é dele treinando subir na escadaria. Aqui não tinha escadaria, né? Eu sei, eu poderia colocar em primeiro lugar a sequência de cenas dele treinando de verdade mesmo, mas assim, a minha segunda melhor cena é ele treinando com empenho, porque a primeira melhor cena é a vitória dele contra o Clubber Lang, era isso que todo mundo tava sedento pra ver, né? Enfim, a melhor cena do filme é a vitória dele sobre o Clubber Lang, recuperando o título, sua moral e deixando o Clubber Lang extremamente humilhado, né? E a forma como ele luta é simplesmente sensacional. Agora vamos aqui rapidamente a algumas curiosidades, porque esse podcast já tá ficando um pouco longo. Vai ficar um pouco menor que os outros, mas não tem problema. O importante é eu falar o que tem para falar. Que a gente tem que falar o que tem que ser dito. Para quem não sabe, a estátua de Rock, erguida em Rock 3, o Desafio Supremo, permanece intacta até hoje na cidade da Filadélfia, né, ali próximo ao Museu de Artes da Filadélfia. Para quem não sabe também, 1.200 pessoas se candidataram para o papel de Clubber Lang, que acabou ficando com Mr. T. O filme recebeu indicação de melhor canção original pela música Eye of the Tiger no Oscar de 1983. Não ganhou, né? Merecia ganhar, né? Mas tudo bem. Para quem não sabe também, a primeira luta entre Rock e Clubber Lang é a única da série que não chega aos 15 rounds. São apenas 3. O Rock perde lindamente no terceiro round, né? Mas também do jeito que ele tava, né? Enfim, não dá nem para condenar. E os motivos por ele estar daquele jeito, a gente, né? Principalmente a questão da saúde do Mickey, né? Ele já foi pro ringue abalado com a questão do infarto dele, né? E não tinha como mesmo, não tinha pique. Ele não tava focado na luta, tava focado no que tava acontecendo com o Mickey. Tanto é que enquanto ele tá lutando, tá lá, tem o pause entre os rounds, ele fica muito preocupado e só quer saber como tá o Mickey, entendeu? Tipo isso. Para quem não sabe, aqui agora como última curiosidade, Sylvester Stallone disse que reduziu seu percentual de gordura a um impressionante patamar de 2,8% para o filme, né? Olha só, ele precisou dar uma leve emagrecida, né? Pra estar ali com porte pro filme, né? Assim, Rock 3, né? E eu encerro as curiosidades. E aqui para finalizar, o que eu tenho a dizer, é um filme impecável, né? Um dos melhores da saga, né? Tem, tirando o momento galhofa com o Thunder Lips e a morte do Mickey, que foi, assim, muito triste, né? Para nós fãs, pro Rock, todo mundo. É um filme simplesmente sensacional. E a coisa que eu mais gostei nesse filme é essa amizade inesperada entre o Apollo e o Rock, né? Tipo, o cara era rival dele nos rings e agora se tornou amigo dele de verdade, né? E, assim, sensacional. E eu fico por aqui com este filme nota 10, Rock 3, o Desafio Supremo. Recomendo, vejam.